Sejam todos bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Sabemos que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Conhecimento este que nos proporciona um grande consolo para todos nós. Com essa compreensão, nós ficamos mais bem aparelhados para enfrentar todas as vicissitudes da vida material. Dissipam-se muitas dúvidas, cresce a nossa fé. E a vida futura deixa de ser uma mera possibilidade para se tornar uma verdade absoluta. Podemos resumir a situação numa única palavra: reencarnação. E aí nós chegamos ao tópico que nos interessa, que vamos tratar logo mais no nosso tema livre, que é planejamento reencarnatório. Por que se faz? Como se faz? Quem e quando se faz? O que é planejado? E depois de feito este planejamento, esta programação, pode ser mudado? Como e quando? Tudo isso nós teremos a partir de agora no tema livre. Bom programa a todos. Amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando nosso programa de hoje e, como eu mencionei na abertura, nós vamos falar sobre planejamento reencarnatório, porque muitas vezes a gente cita isso aqui e as pessoas podem ficar pensando do que se trata, que planejamento é esse, como é que... todos os detalhes, como é que é feito, quem que faz, por que precisa fazer, se todo mundo faz, se não, como é que funciona isso aí. Então nós vamos tentar passar essas informações para vocês de uma maneira resumida, naturalmente. E a gente vai seguir um roteiro de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, com algumas questões esclarecedoras a respeito. Então a primeira pergunta que eu coloco, eu vou dar um resumozinho e a Mariana vai comentar, do meu lado à direita está a Andréia, completando a nossa equipe de hoje. E na 223, diz assim, a reencarnação ocorre às vezes imediatamente após a morte, mas na maioria dos casos depois de intervalos mais ou menos longos. E aí um complemento, nos mundos superiores é quase sempre imediata. Teria alguma coisa para acrescentar, para enriquecer? Sim, quando nós vamos ali no livro Ação e Reação de André Luiz, ele vai estar abordando essa questão da reencarnação imediata, que ela vai depender da necessidade que o espírito tem para a sua evolução. Então, às vezes, ele está tão dependente, está tão em desequilíbrio, necessitando, às vezes, de dar um tempo daqueles que o perseguem, né, que ele reencarna praticamente mais rápido. Mas isso vai depender do grau evolutivo, da necessidade do espírito para estar reencarnando mais rápido ou mais lento. Até porque, dependendo justamente desse grau evolutivo que ele apresenta, ele tem, às vezes, como se diz, mais necessidade de passar mais tempo encarnado do que desencarnado. Quanto mais desprendido da matéria, menos necessidade das vicissitudes, das experiências materiais ele precisa. Eu vou pular algumas questões, André, e daí a gente vai lá para 230. Diz assim, os espíritos progridem lá no mundo espiritual, mas é aqui que ele coloca em prática a teoria. Porque quando o espírito desencarna, ele pode continuar estudando, aprendendo, se desenvolvendo, né, no mundo espiritual. Ele, inclusive, tem como ele participar de grupos, a gente vê muito isso no nosso lar, né, a descrição completa disso. Mas é aqui, na carne, é aqui encarnado, que ele consegue colocar em prática aquilo que ele estudou, aquilo que ele, de certa forma, como se fosse uma faculdade ou um curso, e aí a prova vai ser aqui. Lá é o pré-vestibular. Isso, ele vai fazer a prova aqui. O exercício da profissão é aqui depois. Então, quando ele encarna, é que ele vai esquecer daquelas memórias e vai ser colocado à prova, né? Aquelas memórias ficarão guardadas no inconsciente, logicamente, mas é aqui que ele vai conseguir mostrar que ele de fato aprendeu, né? A gente vai esclarecer melhor à medida que a gente for expondo aqui.
Na questão 258, Allan Kardec pergunta se antes da reencarnação, ou antes de reencarnar, os espíritos têm consciência e previsão do que vai vivenciar aqui. E a resposta, em resumo, já para adiantar um pouquinho, os espíritos dizem o seguinte: ele escolhe gêneros de provas, e nisso está o seu livre-arbítrio. Isso mesmo, né? Ele pode estar escolhendo, né, o tipo que vai ser a prova. Ele não tem consciência de todos os detalhes. E nós temos que perceber também, compreender, que nada acontece sem a permissão de Deus, né? E nada vai acontecer também se não for necessário. Então, ele escolhe o gênero. Agora, os detalhes, mais ou menos, isso aí ele não tem ainda condições de prever. Até porque quando chegar aqui, muita coisa pode ser alterada. Nós vamos ver aí na sequência, esse planejamento reencarnatório em mais detalhes, as vigas mestras, as diretrizes principais desse planejamento dificilmente serão alteradas, mas os detalhes eles serão definidos quando o espírito reencarna, porque depende de outras pessoas, inclusive. E nós temos aqui um planejamento, não é um determinismo. Né? Então, tudo pode mudar. Tem a linha mestra, né, que vai nortear, mas nós temos que ver que nada é imutável quando vem aqui para a Terra. Vai depender também das ações dele e de outras pessoas, né, de outros espíritos que vão conviver com ele. E a gente entra aqui, uma questão, a 851, que eu também separei um trechinho dela, porque é fundamental a importância. Justamente nós estamos falando de quê? Estamos falando de vontade, de autonomia da vontade, de livre-arbítrio, né? Então ele faz o planejamento reencarnatório lá e pode mudar para o seu livre-arbítrio também aqui, em parte, isso aí. Quem detalha muito bem essa situação é André Luiz, né, o autor daqueles livros psicografados por Chico Xavier, naquela sequência, na série André Luiz. A gente lembra pelo menos de duas obras, aí, Nosso Lar e Missionários da Luz, por exemplo, que fala muito claramente sobre esses detalhes todos. E a questão 851 realça esse papel do livre-arbítrio e diz que ao escolher os gêneros de provas e às vezes até das expiações, ele traça, o espírito lá, antes de reencarnar, uma espécie de destino. Uma espécie de destino. Isso aqui a gente não vai poder falar hoje em detalhes o que significa essa espécie de destino, porque daí teríamos que entrar na terminologia bem específica do que significa destino. Mas a gente vai expondo aos poucos. Andréia, esse planejamento então, na questão 259, diz que comporta os acontecimentos mais importantes, os pilares e gera tendências, mas o plano sempre pode ser alterado. Agora é a hora de você reforçar o que a gente acabou de colocar. Pelo livre-arbítrio, né? A pessoa faz as escolhas quando ela está encarnada e aí, dentro do percurso que aqui ele coloca como detalhes, podem acontecer coisas que ela não havia ou não sabia que iriam acontecer, né? Então ela tem aquela capacidade naquele momento da escolha, seu livre-arbítrio está protegido nesse caso, né? Agora, por exemplo, aquela aprovação ou aquela prova que ele sabia que ele ia passar, isso já está definido. Então, mas a maneira, o detalhe especificamente de cada coisa, isso não. Por isso, como vocês falaram anteriormente, né, não é determinismo. Sim. Né? Então, a gente pode acontecer, por exemplo, a exemplo lá do Missionário da Luz, que ele conta a história da Raquel, do Adelino e do Segismundo, que eram espíritos que tinham vivido numa vida e eles tinham passado por dificuldades. O Segismundo havia matado o Adelino numa vida, né? com arma de fogo. E a Raquel havia se perdido naquela encarnação por conta da promiscuidade ou da prostituição, né? E aí foi dada a esses três espíritos a chance de voltarem e passarem um novo encontro agora como o Segismundo, filho do casal. Só que quando o Adelino percebia no mundo espiritual, quando ele se desdobrava e ele percebia que ele ia entrar em
em provações com aquele que havia matado ele na vida passada, ele ele rejeitava. Então, ele já estava encarnado e ele já tinha concordado de passar por essa prova. Então, vejam como o caminho já estava definido, porém os detalhes não, né? E aí que está a situação, porque de um momento para outro, qualquer um dos coautores desse processo todo, ele pode, digamos assim, dar para trás naquele planejamento e acaba comprometendo o sucesso da empreitada dos demais também. Por isso que é muito importante, a vida familiar está muito carregada disso aí. Antes da gente ir para um pequeno intervalo, eu queria que a Mariana falasse um pouquinho sobre a questão 262, que diz assim, né? Quanto mais consciente o espírito, quanto mais capaz de fazer as escolhas, é mais fácil fazer as escolhas. Os mais atrasados são guiados pelos espíritos superiores e sofrem uma espécie de determinismo, que é o que vocês falaram até agora, né? Não é isso? Sim, eles são amparados, né? Porque como ele não tem ainda condição, né, de escolher e de prever o que vai lhe acontecer, como suportar a prova que ele vai ter que enfrentar, ele é assistido. E à medida que ele vai desenvolvendo, que ele vai ter nas existências, né, essa assistência ela vai sendo pouco a pouco, ela vai diminuindo, para que o seu livre-arbítrio ele fique então mais aflorado e ele tenha maior liberdade, né? Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele não necessita mais tanto desse amparo, né, desse determinismo, né? Que não existe determinismo, mas nesse caso existe, porque é exatamente isso. São coisas, que precisam, certas circunstâncias, né, das quais ele não pode fugir. Por quê? Porque ele sendo mais atrasado, ele é incapaz até de fazer as escolhas certas lá. Ele vai querer facilidades quando ele precisa de dificuldades. Então os espíritos tentam convencê-lo. Se não conseguir, ele vem à força e vai passar por aquilo de qualquer jeito. Vem assim. A gente volta em seguida com a segunda parte do nosso planejamento reencarnatório. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre planejamento reencarnatório. E agora eu pergunto para a Andréia, passo para ela aqui o resuminho da questão 264, sobre a motivação para as escolhas. Necessidade conforme as carências maiores de sabedoria ou moral e as expiações, provas e missões. Daí que aquilo que eu terminei falando antes do intervalo, né? Que às vezes a pessoa um espírito escolhe dificuldades em vez de facilidades. Ou seja, às vezes uma enfermidade que vai aparecer, ou já nasce com ela congênita, ou vai aparecer durante a existência, ou vai reencarnar num ambiente inóspito, numa condição econômica desfavorável. E daí se pergunta, mas como? Quem que vai fazer um tipo de escolha dessa? Nós, em sã consciência, não faríamos, né? Se nós pudéssemos escapar, a gente escaparia. Só que lá no mundo espiritual, a visão do espírito, com auxílio, com apoio dos espíritos superiores, é diferente o modo de analisar as coisas. Eu estou me antecipando aqui, estou até roubando a fala da Andréia. Não tem problema. Tem vários exemplos que a gente vê na literatura, né? Quando o espírito desencarna e ele se dá conta do tempo perdido,
quando ele percebe, quando ele toma consciência que ele estava aqui, ele não aproveitou aquele tempo, que ele poderia ter feito melhor, ele pede desesperadamente por uma nova chance de retornar, né? E aí, para ele dar conta disso, ele pede muitas vezes que ele passe por algumas provações, algumas coisas difíceis. Por exemplo, alguma mudança de vida, alguma doença mais grave. Então ele está lá no mundo espiritual, que a nossa visão muda, né? Aí a gente solicita ao plano maior que a gente possa retornar para essas provações. Porém, quando nós chegamos aqui e quando nós nos deparamos com a matéria e nós esquecemos das coisas, a gente começa a não querer aquelas provações. E não é muito... a gente reclama, né? Reclama. Então... às vezes reclama demais, inclusive. Tem gente que só reclama. Exato. Bom, na questão 266 do Livro dos Espíritos, por estar mais conscientes, com visão ampla da vida e futuro espiritual, e aí a gente lembra de uma outra passagem, Mariana, e aqui eu coloquei com outras palavras, evidentemente a resposta dos Espíritos. Tem uma outra passagem que Kardec, na análise de Kardec, ele fala que sobre o destino, etc., que é como se o homem estivesse no alto da montanha. Então ele tem essa visão privilegiada das suas necessidades, o quanto o caminho tem que percorrer, que não vai adiantar ele voltar para a Terra aqui só com facilidade, porque ele não vai progredir. Então ele precisa dessas dificuldades, são lições fundamentais para ele. Enquanto que quando nós estamos encarnados, como a Andréa falou, a gente é como o homem no fundo do vale. Correto. No livro de psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, Rejubila-te em Deus, no capítulo 29, que ele vai falar sobre a glória da imortalidade. Então, para o espírito, quando ele desperta na dimensão espiritual, que ele tem noção de toda a sua grandeza e de tudo que ele necessita para a sua evolução, ele sabe que escolhendo provas inúteis, ele vai demorar mais a caminhada, ele pode até querer escolher, ele tem esse livre-arbítrio dependendo da sua evolução, mas ele sabe que se ele escolher coisas insignificantes, que não vai acrescentar, o percurso dele será maior. Né? Então, mais sofrimento, mais demora ele vai ter para atingir essa perfeição e reencontrar com aqueles queridos. Exatamente. Agora, tem uma questãozinha aqui, André, eu incluí aqui, chama atenção a 269, porque normalmente a gente diz assim, que Jesus falou que Deus não coloca, o Pai não coloca um fardo nos ombros das suas criaturas, acima das suas forças e coisa e tal. Só que essa questão 269, há uma observação importante dos Espíritos, quando eles dizem que sim, às vezes ele pode escolher uma prova acima de suas forças, ou escolher errado. E agora? Então sucumbe, né? Quando ele escolhe assim. Tudo vai da consciência e do mérito desse espírito, né? Então muitas vezes ele porque tem o mérito. Não é Deus que colocou, né? É ele que pediu, né? Isso. Acho que é isso. Mas muitas vezes ele tem o mérito de ser auxiliado, né, na busca dessas provas. E aí, se ele tiver esse mérito, ele pode discutir com o mentor espiritual dele se aquela prova ou se não é demais, né, para ele. Então, porém, se ele não tiver essa consciência, muitas vezes ele vai escolher uma prova acima da capacidade dele, né? Ou vai chegar aqui, como a gente falou, vai esquecer, ou vai cair na viciação, né? E aí ele vai de novo, porque a gente tem que entender que o tempo é relativo, né? Sim. Então, a gente tem a eternidade para evoluir. Tem que ser, urgente, mas sem ser apressado, como diz o Bezerra de Menezes, né? A gente lembra aqui que muitas vezes, a gente lê nos romances espíritas, que há certas expiações por crimes, delitos muito graves e tal, às vezes, entre outros, às vezes, se não há atenuantes de suicídio e tudo, que o indivíduo paga em mais de uma reencarnação. A dívida dele é parcelada em várias, porque se fosse numa só, ele justamente não suportaria. É bem interessante essa condição aí. Questão 335, Mariana, ele pode escolher o gênero de vida e também o corpo, incluindo o sexo em que vai reencarnar, as condições gerais da saúde, né?
beleza ou ausência dela, deficiências que às vezes que ela pode pedir, ou apenas aceita. Você quer acrescentar alguma coisa? Sim, nós vamos ver lá no livro Missionários da Luz, né, no capítulo 14 ali, né, que vem falando da reencarnação do Sigismunda, 14, o capítulo 15, o 16 vai trazer justamente esse planejamento reencarnatório e a questão da escolha do corpo, da doença, e ali então relata um espírito que precisa reencarnar e ele então vem com uma beleza muito grande, mas, porém, ele vem com uma pequena deficiência, né, endócrina, para justamente não se perder nas ilusões quando aqui ele chegar, né? Quando ela, né, que ela vem e escolhe o sexo feminino. Então é bem interessante esse planejamento, essa escolha, quando o espírito pode, junto, como a Andréia falou ali, conversar, discutir com os seus mentores a melhor forma de garantia de sucesso na reencarnação, né, almejada. E a última questão aí, a 337, que a gente vai ver hoje, é sobre as reencarnações compulsórias. Alguns desses tópicos a gente já citou em outros programas, evidentemente, mas estamos reforçando aqui. Em reencarnações compulsórias, quando o espírito não está apto a escolher o que é melhor, para ele é coisa que até eu já falei um pouquinho antes, né? Quer acrescentar, reforçar esse ponto? Sim, quando ele não está apto à escolha, aí o planejamento é feito para que ele consiga, dentro desse planejamento que é feito pelo plano superior, que ele consiga dar conta, pelo menos, do mínimo que ele precisa para evoluir naquela encarnação, respeitando todas as dificuldades daquele espírito, né? Morais, e também se ele vai ter um corpo físico com alguma doença, alguma coisa assim. Então, nunca o espírito está só, né? Nem aqui encarnado e nem no plano espiritual. Pois é, eu queria acrescentar aqui, já que nós estamos praticamente finalizando o nosso tema livre de hoje, que a gente consiga se conscientizar sobre a importância, mais do que nunca, da nossa existência, da nossa passagem aqui pela Terra, né? Vejam que quando nessas obras, que nós citamos algumas delas aí, e várias outras, a gente fica sabendo que é um processo muito complexo, envolvendo vários espíritos para atender apenas um, que somos nós. Quando nós estamos na filinha lá para reencarnar, e todo esse carinho, toda essa dedicação, todo esse trabalho esmerado que esses espíritos fazem para oferecer as melhores condições para essa preparativo para esta nossa viagem futura, para a futura reencarnação, para que ela seja bem aproveitada aqui. E quantas vezes e geralmente, aliás, nós desperdiçamos grande parte desse talento chamado tempo, que é essa oportunidade de vida. Então é fundamental que a gente valorize realmente cada dia, cada hora, cada minuto da nossa vida. Mesmo nas horas mais amargas, mesmo nas horas mais difíceis, é importante que a gente aproveite o máximo cada segundo, porque a gente vai ter que, inclusive, prestar conta quando chegar do lado de lá. Ok? Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo tema livre. Esse é o quadro Fonte Allan Kardec e eu vou comentar com vocês sobre o livro da Gênese, o capítulo 1, de título O Caráter da Revelação Espírita. Bom, começando pela etimologia da palavra revelação, revelar vem do latim, que é revelum, e a raiz dessa palavra é velum, que significa véu. Ou seja, a revelação significa retirar o véu sobre algo para que isso seja visto por todos. Uma verdade. Os reveladores, em geral, eles são espíritos mais elevados, intelectual e moralmente, e eles aparecem em grande quantidade na história da humanidade, trazendo luz a verdades que estavam sob o véu da ignorância, sob o véu da superstição, ou mesmo sob o véu do completo desconhecimento da humanidade. Galileu, Newton, Copérnico foram reveladores científicos, homens
predispostos, que buscavam o conhecimento, buscavam o entendimento das verdades, das leis naturais, foram intuídos pela espiritualidade maior aos caminhos a seguirem e trabalharam com todo o mérito que eles têm de desvendar essas verdades e expô-las à humanidade. As religiões, todas elas tiveram seus reveladores, desde Maomé, Moisés, Buda, todos revelaram verdades espirituais. São espíritos evoluídos, são espíritos intelectualmente e moralmente adiantados e vieram com a missão de trazer aos poucos as realidades espirituais, desvendá-las para a humanidade a fim de que aos poucos fossem absorvidas e entendidas pela humanidade. O maior revelador de todos é Jesus Cristo, com certeza. Jesus Cristo, como espírito puro, veio das mais altas esferas cósmicas, espirituais, governador do nosso planeta, a fim de alavancar a evolução da humanidade. Ele veio encarnar aqui nesse planeta, nos trazendo a maior das verdades, que foi o seu Evangelho. É um Evangelho eterno, são verdades que nós buscamos compreender, estudamos e ainda vamos por milênios estudar para compreender toda a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus nos prometeu também um Consolador, que futuramente traria um pouco mais de esclarecimento sobre tudo que Jesus falou, pois na época ainda não era possível se compreender a profundidade do Evangelho, como ainda hoje não é possível. Porém, esse Consolador, ele viria num momento em que a humanidade já tivesse um pouco mais evoluída intelectualmente, a ciência pudesse apoiar um pouco mais através das suas próprias revelações o conhecimento também do Espírito, e isso aconteceu com a revelação da doutrina espírita, que veio no momento em que foi possível aproximar a ciência, o conhecimento científico, do conhecimento espiritual. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela então traz as duas revelações para uni-las, para elas ao longo do tempo se tornarem uma só verdade, porque essas verdades que a doutrina revela, elas são para serem experimentadas. A doutrina não trouxe uma imposição de fé cega e também não foi dita por completo. Ela foi dita o que é necessário para que o homem trabalhe, estude, se desenvolva, questione, porque a doutrina espírita é uma questão de absorver um conhecimento, não simplesmente de ler e aceitar, é de desenvolver, de aceitar através do estudo e da prática e da observação, como nos orientou Allan Kardec em todo o seu trabalho, e hoje nos é dado continuar esse trabalho para o nosso próprio conhecimento, para que esse conhecimento dessas revelações, tanto do Evangelho de Jesus, aquilo que é possível compreender, e hoje com um esclarecimento necessário dentro do nosso conhecimento que a doutrina espírita traz, para que seja justamente praticado e estudado dentro da doutrina e levado em conta os efeitos causados pelos espíritos, que nos trazem essa possibilidade. E isso tudo, eu gostaria de citar também um ditado popular que ilustra bem o que é a revelação, que não se dá ao homem o peixe, mas deve ensiná-lo a pescar. E é assim que foi feito com a doutrina espírita. Ela é uma verdade divina, onde os espíritos ditaram essas verdades, mas exige o trabalho dos homens a fim de que absorvam e façam parte desse conhecimento. Muita paz e muita harmonia em seus corações.